Nós somos o grupo que resumiu o capítulo 1 do livro Como Criar uma Mente, que falava sobre as teorias de Darwin e de Einstein, e o nosso grupo é composto pelo Gabriel Cerqueira, por mim, Nicole Oliveira, e pelo Ivan Adriano. A princípio, o autor fala sobre as teorias de Darwin, e Darwin defendia a teoria da evolução, que dizia que as espécies se adaptavam ao meio em que eles viviam por meio da seleção natural, o que fazia com que eles se adaptassem ao ambiente e dessa forma crescessem de maneira geral. Um exemplo dessa evolução, segundo Darwin, somos nós, os Homo sapiens, que viemos de uma espécie de macaco. Porém, a ideia de Darwin não foi aceita, porque ia contra os princípios cristãos. Ia contra a teoria criacionista, que é a que está na Bíblia, e dizia que o homem foi criado por Deus, por meio do pó, e da costela do homem veio a mulher. E por isso essa teoria foi negada. Embora hoje em dia diversos físicos e filósofos ainda acreditam nessa teoria de Darwin. Então, depois de falar um pouquinho sobre Darwin, o autor ele começa a falar sobre Einstein e principalmente sobre a juventude do Einstein, onde ele fez a maioria das descobertas que hoje são base na física. O Einstein, como o próprio autor cita, ele foi uma pessoa que utilizou muito a mente. Então ele fala no livro assim, que o Einstein ele fez experimentos mentais, simulações mentais, primeiramente com a luz. Ele se imagina viajando em cima de um raio de luz, depois de estudar um pouquinho sobre a luz. E ele, com base nesses experimentos de viajar sobre a luz, ele desenvolve a teoria da relatividade, que hoje em dia é uma das teorias mais importantes da física, e talvez até mesmo sobre a percepção que a gente tem do tempo. Depois, o Einstein ele começa a imaginar também outras coisas, como em relação à distância da luz, e aí ele vai fundamentando cada vez mais sobre o ponto de vista e a velocidade da luz, as bases do que a gente chama hoje de teoria da relatividade. Por que o autor fala disso? Porque com isso ele quer mostrar o quão capacitado é o ser humano só com a sua mente. Porque o Einstein ele só tinha uma caneta, um lápis, um papel e a mente dele. Então basicamente ele não utilizou de nenhum computador, nem outro tipo de ajuda. E só com a capacidade da mente dele ele conseguiu deduzir e fundamentar tudo isso. E isso demonstra a grande capacidade que a mente humana tem, que é exatamente sobre o que o autor vai falar, a mente humana, e como em paralelo a gente pode aplicar isso dentro da tecnologia. É basicamente isso que ele fala do Einstein. No final ele também fala que ele também, com isso, quer mostrar a limitação da mente humana. Porque os simples exercícios que o Einstein fez, eles também poderiam ter sido feitos por qualquer um, mas as pessoas não tiveram a capacidade. Então, ao mesmo tempo que nossa mente pode ser incrivelmente capacitada, ela também pode ser incrivelmente limitada. No fim do capítulo, o autor faz uma relação entre as situações enfrentadas pelo Einstein com a falta de equipamento e com a situação enfrentada pelo Darwin com a descrença da maioria das pessoas, simplesmente pelo fato da sua teoria enfrentar e, digamos, acabar com a parte da ideologia cristã. Ou seja, em relação a essa inovação tecnológica de hoje em dia, ele diz que falta recursos, assim como faltou para Einstein, e também falta aceitação comum, assim como faltou para Darwin. Mas isso é o futuro, isso é a evolução do ser humano em outra fase. Isso é o cérebro trabalhando e, enfim, crescendo, progredindo para toda a humanidade.